Como aprender a ler sua Bíblia? Parte 01, dia 30 de outubro de 2023. Não lestes, se soubesseis o que isto significa? Mateus 12, 3, 7. Os escribas e fariseus eram grandes leitores da lei. Eles estudaram os livros sagrados continuamente, debruçando-se sobre cada palavra e letra. Eles fizeram anotações de muito pouca importância, mas ainda assim muito curiosas sobre qual era o livro do meio de todo o Antigo Testamento, qual versículo estava no meio do caminho e quantas vezes tal palavra ocorreu, e até mesmo quantas vezes uma letra ocorreu, e o tamanho da letra e sua posição peculiar. Eles nos deixaram uma massa de notas maravilhosas sobre as meras palavras da Sagrada Escritura. Eles poderiam ter feito a mesma coisa em outro livro, e a informação teria sido tão importante quanto os fatos que eles tão diligentemente coletaram sobre a letra do Antigo Testamento. Eles eram, no entanto, leitores intensos da lei. Eles começaram uma disputa com o Salvador Jesus Cristo sobre um assunto relacionado a essa lei, pois eles a carregavam na ponta dos dedos e estavam prontas para usá-la como uma ave de rapina faz com suas garras para rasgar e dilacerar. Os discípulos de Nosso Senhor colheram algumas espigas de milho e as esfregaram entre as mãos. De acordo com a interpretação farisaica, esfregar uma espiga de milho é uma espécie de debulha e, como é muito errado debulhar no dia de sábado, deve ser muito errado esfregar uma ou duas espigas de trigo quando se está com fome. Na manhã de sábado, esse era o argumento deles, e eles foram ao Salvador com ele e com a sua versão da lei do sábado. O Salvador Jesus Cristo geralmente levava a guerra para o campo do inimigo, e o fez nessa ocasião. Ele os encontrou em seu próprio terreno e disse a eles, para eles: "Você não leu? Ler?" Eles poderiam ter dito: "Ora, nós lemos o livro de várias vezes. Estamos sempre lendo. Nenhuma passagem escapa de nossos olhos críticos." No entanto, Nosso Senhor passa a fazer a pergunta uma segunda vez: "Você não leu?" Como se eles não tivessem lido. Afinal, embora fossem os maiores leitores da lei, então vivos, ele insinua que eles não leram nada, e então ele dá a eles incidentalmente a razão pela qual ele perguntou se eles haviam lido. Ele diz: "Se você soubesse o que isso significa, tanto quanto diz, você não leu, porque não entendeu." Seus olhos percorreram as palavras, e você contou as letras e marcou a posição de cada verso e palavra, e você disse coisas eruditas sobre todos os livros, e ainda assim você nem mesmo é leitor do volume sagrado, pois você não adquiriu a verdadeira arte de ler, você não entende e, portanto, não o lê verdadeiramente. Vocês são meros escumadores e observadores da palavra. Vocês não a leram, pois não a entendem. Esse é o assunto de nosso presente discurso, ou pelo menos o primeiro ponto dele, que para a verdadeira leitura das Escrituras deve haver uma compreensão delas. Quase não preciso prefaciar essas observações, dizendo que devemos ler as Escrituras. Você sabe como é necessário que sejamos alimentados com a verdade da Sagrada Escritura? É preciso sugerir a questão de saber se você lê suas Bíblias ou não. Receio que esta seja uma era de leitura de revistas, uma era de leitura de jornais, uma era de leitura de periódicos, uma era de leituras em tablets, notebooks, computadores e celulares, mas não tanto uma era de leitura da Bíblia quanto deveria ser. Nos velhos tempos puritanos, os homens costumavam ter um suprimento escasso
de outras literaturas, mas encontravam uma biblioteca suficiente em um único livro, a Bíblia. E como eles leram a Bíblia? Quão pouco da Escritura há nos sermões modernos em comparação com os sermões daqueles mestres da teologia, os teólogos puritanos. Quase todas as frases deles parecem lançar luzes laterais sobre um texto das Escrituras, não apenas aquele sobre o qual eles estão pregando, mas muitos outros também são colocados sob uma nova luz à medida que o discurso prossegue. Eles introduzem luzes mescladas de outras passagens que são paralelas ou semi-paralelas a elas, e assim educam seus leitores a comparar coisas espirituais com espirituais. Eu gostaria de Deus que os ministros nos mantivessem mais próximos do grande e velho livro. Seríamos pregadores instrutivos se o fizéssemos, mesmo que ignorássemos o pensamento moderno e não estivéssemos a par dos tempos. Garanto a você que estaríamos muito à frente de nosso tempo se nós mantivéssemos fielmente a palavra de Deus. Quanto a vocês, meus irmãos e irmãs, que não precisam pregar, o melhor alimento para vocês é a própria palavra de Deus. Sermões e livros são bons o suficiente, mas os riachos que correm por uma longa distância acima do solo gradualmente acumulam para si um pouco do solo através do qual fluem e perdem o frescor fresco com o qual começaram na nascente. A verdade é mais doce quando se rompe da rocha ferida, pois em seu primeiro jorro não perdeu nada de sua celestialidade e vitalidade. É sempre melhor beber no poço e não no tanque. Você descobrirá que ler a palavra de Deus por si mesmo, lendo-a em vez de fazer anotações sobre ela, é a maneira mais segura de crescer na graça. Beba do leite não adulterado da palavra de Deus, e não do leite desnatado ou do leite e água da palavra do homem, e perde o frescor fresco com que começaram na cabeça da primavera. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, por tua palavra iniciada neste estudo, ó Deus. Abençoe-nos, ó Pai, através do teu santo nome, ó Senhor Jesus Cristo. Amém.